Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a aula 4. Né? Eu acho que se vocês acompanharem pelo cronograma, vocês vão ver que a aula 4 ela tem um texto base, que é um texto do Sarmento, intitulado As Culturas da Infância nas Encruzilhadas da Segunda Modernidade. Né? A aula 4 não está fazendo menção ao texto da aula 4 do módulo da disciplina. Acontece que nesse momento atípico que a gente está vivendo, eu resolvi fazer o resumo a partir da aula 4 para ajudar vocês no sentido de tornar o texto do Sarmento mais palatável, de mais fácil compreensão. Né? Quando nós pensamos no cronograma, a gente colocou esse texto na intenção de botar um texto acadêmico, de vocês se familiarizarem com a leitura acadêmica, até já pensando na época que vocês têm que fazer o TCC, né, uma escrita acadêmica. Por isso o texto da base era o texto do Sarmento, mas que a gente vai pegar então a aula 4 do módulo para poder facilitar a leitura do tal texto, tá bom? O tema da aula é as infâncias na sociedade globalizada, né? O que isso vai tratar? Isso vai dar continuidade à discussão da institucionalização da infância que a gente viu na aula anterior, né? O Sarmento vai chamar a atenção quanto ao processo de globalização que traz uma transformação no mundo atual, né? Nas sociedades que a gente chama de sociedade contemporânea ou pós-moderna, né? E ele vai destacar que o lugar social da criança nessa sociedade já não é o mesmo, né? Porque o mundo, em diferentes contextos, vai passando por transformações. Estamos passando agora por uma transformação significativa, né, que vai ser um marco nas formas da gente pensar muitas coisas no mundo. E é sobre isso que o Sarmento vai falar, lá na época em que ele escreveu o texto, claro, de uma outra transformação que era a partir do processo da globalização. Então, com esse processo, a gente passa a pensar a infância num âmbito muito mais global, né? Numa visão muito mais mundial, né? E isso acarreta diferenças de todas as ordens, né? A questão é que hoje a gente, ao mesmo tempo que tem mais visibilidade das desigualdades sociais, a gente também tem um acesso maior da informação, né? O mundo se torna globalizado porque todas as crianças elas partilham das mesmas coisas que são veiculadas ali. Mas ao mesmo tempo que partilham isso, mais evidentes ficam essas diferenças. Por exemplo, será que o acesso à internet é garantido a todas as crianças? Né? Há um tempo atrás a gente recebia várias imagens da criança com um chinelinho na mão fazendo selfie. Isso mostra que o mundo globalizado as atingiu, mas também mostra as diferenças, que atingiu a todas de formas diferenciadas. Então o que o Sarmento vai dizer que no âmbito educacional, sobretudo, a gente vai precisar repensar as instituições de ensino. Por isso ele usa o termo reinstitucionalização. Tá? Essa reinstitucionalização da infância, não só na área da educação, mas vai afetar diferentes esferas, né? A social, a econômica, a esfera das políticas, por exemplo, mas ele vai focar na questão educacional. E aí ele vai elencar pelo menos 3 fatores, que eu não vou destrinchar tanto assim, que estão lá no módulo, né, para a gente repensar o que é esse processo. Primeiro ele vai dizer que há uma nova forma de homogeneização, né? É o que ele vai chamar de globalização hegemônica, né? Por quê? Porque o mundo todo está conectado, né? A gente passa a falar de uma linguagem muito próxima, né? A ter visibilidade. O mundo público e o mundo privado, ele já não tem uma divisão tão estanque. Né? Então, a partir daí, ele vai dizer que com essa globalização hegemônica, né, a gente vai ter uma difusão de produtos para a infância, né, de coisas muito específicas, e esses produtos vão sendo acessados pelas crianças em diferentes lugares do mundo através da televisão, das redes sociais, das mídias, né? Mas que, paradoxalmente, né, contraditoriamente, ocorre uma globalização que ele chama de contra-hegemônica, né? Por quê? Porque vai destacar justamente essa heterogeneização, né,
das desigualdades sociais das crianças, e isso em esfera mundial. Então, a crise educacional se dá na medida em que ela, para sair dessa crise, para minimizar essa crise, ela precisa se pautar nessa reação que é o que ele chama de globalização contra-hegemônica, né? De que forma? Primeiro, que a escola já não vai dar conta dessas novas mudanças, né? Sobretudo se ela mantiver concepções muito cristalizadas, né? Todo o processo de transformação, ele demanda novas lógicas, mas elas não nascem do nada, né? Eu já comentei isso anteriormente, todo o processo é de recursividade, ele é espiralado, né? Além da crise educacional, o Sarmento também vai apontar que essa globalização contra-hegemônica, ela vai falar muito das mutações do mundo do trabalho, né? A família encontra novas formas de trabalhar, o trabalho em home office, agora nesse momento, então, mais do que nunca ele está aparecendo, né? O envolvimento de todos os membros da família na economia familiar, né? O somatório dessa mão de obra, dessa participação, inclusive da criança, não só no trabalho assalariado, no trabalho formal, mas da participação dela na sociedade, né? Muitas vezes tomando conta de um irmão pequeno, levando ele para a escola, assumindo uma refeição, quer dizer, os papéis sociais vão se mudando, né? Quanto à escola, mais especificamente, o módulo na página 56 deixa um recado muito importante, tanto no âmbito pessoal quanto no social e no político, né? Não sei se dá para vocês verem. São esses 3 últimos itens aqui dessa página que vale a pena vocês lerem para entender, né, como que essa ação contra-hegemônica demanda pensar nesses direitos, no direito pessoal, no direito à inclusão social e no direito à participação e práticas das decisões coletivas. Então, fica essa dica para pensar, como também fica a dica de assistirem o filme Crianças Invisíveis, que vai mostrar justamente essas desigualdades e a necessidade dessas nossas ações, ok? Um bom dia para vocês.